Tudo bem, pessoal? Hoje proponho uma discussão em torno de High Noon, Matar ou Morrer, um clássico do western e um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Pelo menos na data de produção desse vídeo, no dia 19 de março de 2020, ele pode ser encontrado no catálogo da Netflix Brasil e é uma ótima opção de entretenimento. Durante minha fala, vou entregar alguns pontos no roteiro, é claro. Então, se você já viu High Noon ou se você não se preocupa com spoilers, vamos para essa análise mais aprofundada de um filme que já causa muita polêmica na época do seu lançamento. O Pravda da União Soviética, por exemplo, dizia que era um western superficial dos Estados Unidos, mais um projeto sem moralidade. E o The New York Times, na época da sua análise, diz que, na verdade, esse filme não é um western. Ele traz uma pauta social que era rara no gênero. E pessoas com o mesmo posicionamento político tinham visões muito diferentes de High Noon. O John Wayne odiava. O John Wayne basicamente dizia que era um filme anti-Estados Unidos e que, na verdade, ele se sentia envergonhado. Era o filme mais anti-americano que ele tinha visto na vida dele, e depois ele faz uma resposta a High Noon que eu pretendo discutir em breve aqui no canal. Do outro lado, o Ronald Reagan não apenas adorava o filme, muito por conta do Gary Cooper, mas também durante o seu período como presidente, nas tradicionais piadas das conferências do Reagan, High Noon acabava sendo um exemplo na sua retórica. There was once upon a time that to be a Republican in this area of the country felt a little bit like being Gary Cooper in High Noon, outnumbered in a big way. O que eu quero dizer é que se hoje existe todo esse consenso que High Noon é um clássico, que é indiscutivelmente um dos melhores filmes da história, na época do seu lançamento não era bem assim. Era o tipo de projeto ame ou odeie. Então o interesse nesse vídeo é a discussão de bastidores, discussão do projeto e justamente tratar também sobre a questão política que existe em High Noon e que é muito forte. Deixo claro aqui também que boa parte da construção desse vídeo tem em torno um dos melhores livros que li no último ano, High Noon, The Hollywood Blacklist and the Making of an American Classic, que é escrito pelo Glenn Frankel. Vou deixar o link na descrição aqui também. Uma história extraordinária, ele conta todos os bastidores, ele conta todas as dificuldades em torno desse projeto que eu vou tentar resumir aqui nesse vídeo. O filme ele foi encomendado no final da década de 1940 pela United Artists e teria como diretor o lendário Fred Zinnemann, que não tinha contato algum com o gênero western, nunca tinha produzido nada do tipo. E não apenas isso, o Zinnemann já tinha falado em 1949 que não era um grande fã do gênero, que não tinha o costume de assistir westerns, ele preferia drama. Além disso, a base de High Noon, que é um conto escrito pelo John Cunningham em 1947, não envolvia povos nativos dos Estados Unidos, muito pelo contrário. O que você encontra na história desafiava a lógica do western tradicional. E o roteirista escolhido para esse projeto, o Carl Foreman, também não tinha qualquer experiência no gênero, também nunca tinha trabalhado com western. Então, em suma, era um grande risco para a United Artists. Eles apostavam na competência do diretor, na competência do roteirista. E a história de High Noon, teoricamente, é muito simples. Você é apresentado ao Will Kane, personagem que no filme seria interpretado pelo Gary Cooper, que no dia do seu casamento recebe a notícia que um antigo desafeto voltaria para a cidade no trem do meio-dia, provavelmente para buscar vingança. Inicialmente o Will Kane ele pensa em fugir da cidade para viver sua vida, viver o seu casamento, curtir o seu casamento, só que no entanto ele decide voltar para a cidade e aí ele descobre que ninguém quer ajudar ele a enfrentar o desafeto e a sua gangue. Inicialmente a United Artists ela tinha uma expectativa enorme com esse projeto, apostando no potencial dessa história, e aí eles tentam contratar o John Wayne para ser o grande protagonista. O John Wayne era o símbolo do western dos Estados Unidos. A partir da recusa do John Wayne, por motivos que nós vamos discutir a seguir, o filme teve seu orçamento fechado em $700 mil. E aí algumas decisões tiveram que ser tomadas. A primeira decisão, justamente para controlar custos, foi rodar o filme em preto e branco. E a outra era uma decisão muito mais complexa. Quem seria o protagonista de High Noon? High Noon precisava de um grande protagonista. E aí o produtor do filme, Stanley Kramer, a pedido da United Artists, foi em busca desse grande ator. Mas para ser o par romântico do ator, eles já contrataram a Grace Kelly. A Grace Kelly tinha uma longa carreira no teatro de Nova York, tinha se destacado no teatro de Nova York. O Stanley Kramer ele vai numa peça da Broadway, fica encantado com a Grace Kelly e já contrata a Grace Kelly para o filme. Nomes iniciais que o Kramer tinha em mente, Gregory Peck,
Montgomery Clift, Marlon Brando, todos rejeitaram Rainum por diferentes motivos. Não gostaram tanto do roteiro, ou o cachê oferecido era muito baixo. E aí um auxiliar do Kramer sugere o nome do Gary Cooper. O Gary Cooper, ele não estava fazendo filmes com tanto destaque assim, então seria a volta por cima da carreira do próprio Gary Cooper, assim que pelo menos que o ator considerou esse convite. Então, com um cachê baixo, o Gary Cooper aceita a entrada nesse projeto. E aqui vem uma questão curiosa sobre o desenvolvimento do cinema dos Estados Unidos. Hoje, se você quer ver a foto de um ator, você coloca na internet o nome do ator e tal, vai ter sites como o TMZ que publicam as fotos das pessoas, as suas atividades cotidianas. No entanto, na cabeça dos produtores, eles tinham aquela visão do Gary Cooper da década de 1940, daquele sorriso, do rosto maquiado. E o Gary Cooper, ele chega no primeiro dia de filmagens com uma outra aparência. Ele já estava começando a se queixar nas dores nas costas e nos joelhos, que lhe incomodariam até o final da sua vida, e além disso, ele também sentia muitas dores por conta das suas úlceras. Então, os produtores imaginavam aquele Gary Cooper da década de 40 e encontraram uma pessoa completamente abatida no set de filmagem. Hoje, se você nota esse Gary Cooper diferente, esse Gary Cooper mais abatido, fecha totalmente com a proposta do filme. Só que na época o Gary Cooper já tinha passado dos 50 anos de idade e eles contrataram a Grace Kelly justamente porque pensavam em um ator jovem como o Marlon Brando. Então a diferença na tela era muito grande. Tanto é que o Kramer, ele cogita tirar a Grace Kelly do filme, ele cogita tirar a Grace Kelly como par do Gary Cooper e cogita colocar uma atriz mais velha porque ele tem medo de um possível boicote do público, ele tem medo que o público não goste de ver um casamento de um homem de 50 anos com uma mulher de 20. Mas deu certo. Começaram as rodagens, o Gary Cooper teve uma grande atuação, o filme ele acabou conseguindo um bom resultado de bilheteria. Eu sempre menciono aqui no canal, nesses casos, que conhecer um contexto da produção do filme é essencial. Você pode assistir Rainum nos seus 80 minutos e tirar um entretenimento básico a partir dessa história que eu falei. E aí você tem essa análise superficial sobre o delegado que é abandonado pela cidade. Mas a história de fundo do filme, a história política em torno dessa produção, ela é especial. Por isso que eu falo que quando você começa a pesquisar histórias desses filmes clássicos, histórias de fundo, aí você tem uma visão totalmente diferente sobre a indústria e você começa também a problematizar outras tantas histórias. Nesse caso de Rainum, o roteirista, o Foreman, ele foi membro do Partido Comunista na década de 1940. Além disso, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele já tinha manifestado publicamente o descontentamento com o partido. Mas ele sempre foi considerado pelos seus pares, diretores, roteiristas, como uma pessoa de esquerda. Foreman, ele notou aos poucos que os seus colegas, também com viés de esquerda, estavam sendo silenciados em Hollywood. Então, quando você tem análise desse período, final da década de 40, começo da década de 50, o mecartismo especialmente, você pega esses casos simbólicos, Dalton Trumbo, etc., e faz essa análise específica. Só que, na verdade, a construção do perigo vermelho nos Estados Unidos, aplicado para a indústria do cinema, começa lá na década de 1920, quando o FBI pensa que o Charles Chaplin estava promovendo a infiltração soviética nos Estados Unidos. Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar o vídeo na recomendação para quem ainda não assistiu. Então o John Wayne, que seria a primeira opção para Rainum, ele lê o roteiro, ele sabe que o Foreman é uma pessoa de esquerda e ele pensa, eu nunca vou participar disso. E a partir desse momento, o John Wayne ele toma uma posição fortíssima. Primeiro a produção de Rainum e depois quando Rainum ele é lançado nos cinemas, o John Wayne faz críticas duras e depois faz a sua própria resposta a Rainum. Durante as filmagens do filme, o Foreman ele deixa de ser suspeito, uma pessoa suspeita de participar das atividades de esquerda nos Estados Unidos, para ser oficialmente investigado pelo Congresso dos Estados Unidos na Comissão de Atividades Anti-Americanas. E aos poucos o próprio roteirista ele começa a imaginar que ele, na verdade, seria aquele personagem do Gary Cooper. Então ele diz que estava cada vez mais naquele personagem, que aquela história que você vê na tela era a história dele. Então é toda uma alegoria, a construção de Rainum é toda uma alegoria contra o macartismo,
contra a comissão no Congresso. Seguindo essa leitura, você pode se perguntar como um filme desses conseguiu ser produzido na era do macartismo, uma vez que você aceita que o Foreman, na verdade, ele é a pauta, ele é a base para aquela história, para aquele personagem do Gary Cooper. Você pode pegar todos os diálogos do filme, promover uma desconstrução e promover uma análise aplicada deles dentro desse contexto. A partir disso, você vai achar várias frases de efeito que, dentro dessa alegoria montada contra o macartismo, são completamente justificáveis. Why are you stopping? It's no good. I've got to go back, Amy. Why? This is crazy. I haven't even got any guns. Then let's go on. Hurry. No. That's what I've been thinking. They're making me run. I've never run from anybody before. Aí vem a questão. O Foreman, ele disse para o Kramer, que era o produtor do longa, que ele já não tinha mais contato com o Partido Comunista e que ele tinha deixado de lado muito dos seus pensamentos do começo da década de 1940. Essa história seria questionada pelo Congresso e o Foreman seria perseguido posteriormente. Quando o Kramer descobre, o produtor do filme descobre que na verdade o Foreman continuava sendo uma pessoa de esquerda, e esse termo de esquerda é utilizado pelo Congresso também, left-wing, extremista em determinados casos, a própria United Artists tenta tirar os méritos do roteirista do filme. Isso gera uma briga que durou por vários anos. Era essa a dinâmica da lista negra, na verdade, quando você analisa, né, a coerção. Então, se o Foreman tivesse dito, no final da década de 1940, quando ele foi contratado para esse projeto, que ele tinha sido um membro do Partido Comunista e que ele ainda tinha posicionamentos à esquerda, ele não seria roteirista desse filme e nós não estaríamos aqui discutindo sobre a importância de High Noon para a história, nem mesmo sobre essa leitura política. Aceitando essa alegoria contra o macartismo, que torna High Noon especial nesse ponto de vista, é o fato de que você não tem nenhum antagonista típico de um western. O que você tem, na verdade, nesses 80 minutos é a construção de uma tensão. E como é que essa tensão é desenvolvida, como é que essa tensão é moldada para o espectador? Através do uso dos relógios. É extraordinário. São os relógios que ditam o ritmo do filme. A luta é contra o tempo. So long, Mark. So long. It's all for nothing, Will. It's all for nothing. Você tem a manipulação em determinada cena do relógio, como que se o filme avisasse, olha, está chegando o momento final, está chegando a hora da decisão. Então, da mesma forma que esse mistério é acentuado pelos relógios, você tem também a imprevisibilidade ditada por essa gangue, por esses antagonistas, já que o líder dessa gangue ele é apresentado já nos minutos finais do filme. Também tem a questão política, né? O Gary Cooper sempre foi um republicano, mas um republicano moderado. Ele questionava a efetividade dessa comissão, ele questionava a efetividade do próprio período do macartismo dentro da indústria do cinema. Então por isso que várias pessoas, como o próprio John Wayne, acabam se desencantando e brigando também com o Gary Cooper, porque como republicano ele não poderia, teoricamente, participar de um filme com viés de esquerda, escrito e montado em torno de uma alegoria da perseguição promovida pelo macartismo nesse período. Fora isso, na questão técnica do filme, você tem uma trilha espetacular do Dmitry Tiomkin, compositor russo que foi para os Estados Unidos em busca de reconhecimento, conseguiu com esse filme especialmente, venceu o Oscar de melhor trilha, o Oscar de melhor canção original e também uma edição especial, uma edição que consegue sustentar essa tensão de 80 minutos. É um filme extraordinário que, se você não viu, chegou no fim desse vídeo sem ver High Noon, por favor, assista, eu recomendo muito, é um dos grandes westerns da história do cinema. Tanto é que vários acadêmicos acabam tirando o peso do próprio gênero western para, na verdade, colocar High Noon como um filme com pano de fundo no Velho Oeste, só que, na verdade, que promove toda uma discussão social. A cena final de High Noon, a cena do xerife atirando sua estrela no chão, essa cena que causa extremo descontentamento no John Wayne. Ali o John Wayne fala, bom, esse filme é um lixo, esse filme é um filme anti-Estados Unidos. Então é nessa análise dos detalhes, é nessa análise da sutileza que você vê o teor direcionado pelo Foreman, um filme
espetacular que, como está no catálogo da Netflix Brasil, vale muito a pena conferir. Repito o que eu falei, um dos meus favoritos de todos os tempos. A nota para Rainum, claro, é 10. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!